Muito bem, Valdo Cruz. Vamos ver se a nossa resenha amanhã, na sexta-feira, vai ser sobre a definição, então, a pacificação desse assunto, se ainda vai faltar algum voto para a semana que vem. Semana que vem não, aí fica só para novembro, né? Porque semana que vem não tem sessão no STF. Valdo Cruz, muitíssimo obrigada pelo seu olhar mais uma vez aqui nesse assunto no Edição das 10. Raquel, cola aqui junto no estúdio de São Paulo, porque eu estou com a convidada, como vocês veem aqui, a mestre em Direito Público Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, a professora Vera Chemin. Falei certo, Vera? Nem falou corretamente. Assim. Vera Chemin. E a gente conversava aqui, Raquel, o quanto estamos falando aqui de interpretações da lei, né? De direitos que estão previstos na Constituição, do que diz o Código Penal. O ministro relator Marco Aurélio Mello, na sentença, no voto que deu ontem, falou sobre a culpabilidade, que ninguém é culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí depois, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso argumentaram que o atual número possível de recursos tem gerado impunidade. Quer dizer, todos falando da mesma coisa com interpretações diferentes. Então, tudo é muito subjetivo no final. Exatamente. O pano de fundo aí é a interpretação que se faz de cada dispositivo constitucional. Então, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, ao defender a prisão apenas após transitada em julgado a sentença penal condenatória, ele faz uma interpretação que a gente chama de literal daquele dispositivo que é o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ou seja, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que ele diz? É que o dispositivo é claro, que não há dúvida e que, portanto, o réu não poderá ser considerado culpado até que essa sentença transite em julgado. Transitar em julgado significa o seguinte: o juiz da primeira instância julga o réu, no caso de condenado, ele apela para a segunda instância terá um colegiado de magistrados que vai apreciar a mesma matéria, e aí eu gostaria de fazer um parênteses que é importante. Fatos e provas, como já é de conhecimento público, fatos e provas só são examinadas na primeira instância por um juiz singular e, logo após, pela segunda instância, por um colegiado de juízes. Então, a partir do momento que esse colegiado, na segunda instância, examina os fatos e examina as provas novamente e chega à mesma conclusão do juiz da primeira instância, ou seja, ele vai condenar esse réu, a partir daí, os que defendem a prisão após a condenação em segunda instância, argumentam que não há mais o que se questionar. Por quê? Porque a chamada terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e a chamada quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, apenas examinam, respectivamente, o STJ, se houve uma afronta a um dispositivo de lei federal durante o processo, ou se houve uma afronta, no caso do STF, para uma afronta a um dispositivo constitucional. Então, essa é a competência do STJ e do STF. Eles não vão mais examinar nem provas e nem fatos. Aí o argumento principal dos ministros que defendem a prisão logo após a condenação em segunda instância. E aí mais um detalhe importante. Esses mesmos ministros que defendem a prisão logo após a condenação em segunda instância, eles têm uma interpretação diferente. Qual é essa interpretação? Como eu falei, o Marco Aurélio, ele faz uma interpretação literal do dispositivo, que é o inciso 57. Contudo, fala da presunção de inocência. Isso, exatamente, que é o princípio da presunção da inocência. Tá? Contudo, os direitos fundamentais não são absolutos. Você tem que fazer uma leitura, uma interpretação que leve em conta o conjunto dos dispositivos constitucionais. Ok? Raquel? Não, professora, só pegando uma carona nisso que a senhora está falando, essa decisão, então, ela, falando sobre as competências dos tribunais, depois dessa decisão, o que pode acontecer? Porque essa decisão ela vai valer para todas as instâncias do Poder Judiciário, né? Ela vai ser vinculante. Mas podem surgir questionamentos depois dessa decisão? Que tipo de questionamento? E quem se sentir lesado, de alguma maneira, pela decisão que for tomada, recorre a quem? Ou já está decidido? Ou recorre ao próprio Supremo? Como é que fica? Essa decisão que for tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ela
é uma decisão que a gente chama em sede de controle abstrato de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade. O que eu quero dizer com isso? É uma decisão que não vai se ater a um caso concreto particular, específico de um determinado réu. Ela tem um caráter abrangente, um caráter geral. E, portanto, a decisão que se tomar terá um caráter vinculante para todo o Poder Judiciário, ou seja, para todas as instâncias inferiores, e inclusive para a administração pública direta e indireta. É o que a gente chama de efeito erga omnes, obrigatório. E aí, respondendo a sua pergunta, não se poderá mais questionar nada a respeito desse tema. Como haviam esses questionamentos que vinham vindo até agora, por que haviam esses questionamentos? Porque essas decisões não foram em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Na tradução não foram definitivas. Exatamente, referiam-se a casos específicos, habeas corpus, recurso extraordinário, embora com repercussão geral reconhecida, mas foi decidida cautelar com relação às ações declaratórias de constitucionalidade. Então, o que significa? Não era nada definitivo, eram decisões provisórias. É por isso que a gente fala em pacificação, né? O assunto vai ser agora pacificado e encerrado, não vai mais caber nenhum tipo de questionamento. Não há mais o que se questionar, não há mais. Vera, falaremos mais disso numa outra oportunidade, com certeza. Vera Chemin, professora, mestre em Direito Público Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas. Muitíssimo obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço.